Tem uma música do Racionais MC que ele fala assim, ó. Tem que saber curtir, tem que saber lidar. Em qual mentira eu vou acreditar? Porque a gente acredita em algumas mentiras. E tem uma mentira específica que todo mundo acredita. Todo mundo não, mas uma boa parte das pessoas acreditam. E eu queria agora ler pra vocês dois textos, tá bom? Eu vou ler dois textos pra vocês. E aí vocês... depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas vocês me dizem. Aí você vai reconhecer, quando eu começar a ler aqui, um deles, pelo menos o primeiro, você vai reconhecer. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre esse texto, tá bom? Então vamos lá. O primeiro texto é Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38, eu acho. Eu não sei se é assim que fala, mas vamos lá. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E, entretanto, o anjo lhe disse: Alegra-te, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, ao vê-lo, turbou-se muito com as suas palavras e considerou que saudação seria esta. Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por lhes... que difícil, né? E por lhes o nome de Jesus. Este será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai, e reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E o anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que há de nascer será chamado de Filho de Deus. Esse é o primeiro texto, tá bom? Agora, vou ler para vocês o segundo texto. Durante 20 anos, o casal real não teve filhos. Uma noite, entretanto, a rainha Maia ficou grávida quando viu, num sonho, um elefante branco entrar em seu ventre, através da axila direita. Com a notícia, o rei e o povo esperaram com incontida ansiedade o nascimento do príncipe. Então vamos lá. O primeiro texto, claramente vocês sabem de quem eu tô falando, né? Deu nome e tudo, deu spoiler. Estamos falando de Jesus de Nazaré. O Cristo, GG, o famoso GG. Os do 12 amigos lá, sabe quem que é? O primeiro Instagrammer, o primeiro cara com seguidores. Jesus. Então qual que foi a fita? Maria, virgem, casou com José, virgem. De repente, um anjo apareceu e falou: Maria, 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 você não sabe, menina. Vai aparecer aí sobre ti o Espírito Santo, tá bom? Quando você estiver dormindo, vai aparecer, você vai sentir uma cosquinha. E aí você vai ficar grávida. E aí você vai ficar grávida. Ela falou assim: Mas como? Você não conhece nenhum homem, meu? Isso é impossível. José vai ficar bravo, hein, meu? O anjo falou assim: Não, 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 Mariazinha. Pode ficar tranquilo. Eu vou conversar com o José. Fica de boa aí que eu dou um papo com ele. Aí chegou no José e falou: José, é o seguinte. Maria vai ficar grávida. José falou: O quê? Como assim? Se a gente nem coitou ainda? Falou assim: Menino, vai ficar grávida. Ele falou assim: Não, 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 então eu vou meter o pé. Eu não vou ficar com essa Maria virgem. Que virgem que fica grávida? Tu é doido? Você acha que eu não conheço biologia, não? Eu tive aula com a professora de biologia lá, ela me explicou como é que funciona. Eu tenho que colocar o pipi na pepeca dela e depois nasce um negocinho por aí. Como é que você vem falar que ela é virgem, vai ficar grávida? Você é besta, seu anjo doido? Falou assim: José, ele é o filho do Altíssimo. O José falou: Então eu vou ficar. Mas ó, essa história todo mundo aceita, tá ligado? Todo mundo, não, ninguém acha loucura. Fala: Não, isso aconteceu, Maria virgem. Ué, o Espírito Santo vem, normal. Quando você não tá dormindo, o Espírito Santo não vem aí, todo mundo. Você sente uma coceirinha na pré-checa, quando vai ver, tá grávida e virgem. Todo mundo aceita essa.
Só que essa segunda que eu li, essa segunda é a história de Buda. Eu tô lendo um livro do Buda. Eu esqueci o nome do livro agora. Mas eu tô lendo um livro do Buda, que conta a história de Buda e fala sobre os... Acho que esse é o nome, inclusive. Ensinamentos de Buda. E aí, nesse livro, ele meio que conta a história do Buda. E fala que o Buda, o pai e a mãe do Buda era casado. Eles estavam 20 anos juntos e eles não tinham filho. Nunca não conseguiram ter filho. E aí, uma noite, a mãe dele tá dormindo. Depois tá ligado? Não sei, eu acho que o rei lá tomou um Tadala. Ficou animado, tá ligado? Assistiu um Pornhub, eu não sei. Alguma coisa aconteceu com ele. Ele viu a dona Buda lá fez um striptease sensual. O senhor Buda falou: o quê? Essa mulher é safada, essa é safada, essa aí. Tomou um Tadala e plau. Ó. Vapo na senhora Buda. Na Buda e tudo também. O senhor Buda, maluco, fez o serviço que a senhora Buda falou: ok, 20 anos de casado, nunca fez isso. De repente deu uma dessa. E aí ela vem com esse papo de que ela teve um sonho com um elefante branco entrando no seu ventre através da axila. E aí você vê uma história dessa, você fala assim: o quê? A mulher tava dormindo depois de 20 anos sem conseguir nem ter filho. Um elefante branco num sonho entrando pela axila. E aí ela engravidou depois disso. Nossa, que história ruim. Não faz sentido, isso não é verdade. Por que uma é verdade e a outra não é verdade? Por que tá entendendo? Sabe o que é isso que não entra na minha cabeça? Como é que você consegue acreditar em uma que a mulher virgem ficou grávida do Espírito Santo e a outra que entrou pela axila? Um elefante existe. E Espírito Santo, ninguém sabe o que é Espírito Santo. Agora, elefante, todo mundo sabe o que é um elefante. Todo mundo sabe o que é axila. Todo mundo sabe o que é ventre. Faz mais sentido, tem muito mais palavra conhecida. Agora, os caras inventaram uma palavra pra falar que o Espírito Santo... Juntaram duas palavras qualquer, um time e um nome de fantasma, um negócio de fantasma. Misturaram lá as duas palavras. E como é que um é verdade e o outro não? Por que você acredita em um e o outro não? Por que um é verdade e o outro é historinha? Tá ligado? Eu não tô aqui pra converter ninguém, não. Eu tô aqui pra levantar dúvidas. Por que você acredita que uma dessas histórias aconteceu e essa é a verdade universal? Porque tá escrito num livro que tudo é verdade, que é o livro mais importante, o livro sagrado. Por que esse é verdade e a outra história não? A outra história é só uma história. Tá ligado? Por que um é verdade e o outro não é verdade? Por que você acredita em um e não no outro? Você tinha que acreditar em todos ou em nenhum. Você tinha que achar ou tudo é verdade ou nenhum deles é verdade. Você tá escolhendo qual história você acredita? É isso? Bom, se for isso também tudo bem. Pelo menos você tá assumindo de que você falou assim: eu vou escolher uma história. É igual time. Você fala assim: mano, por que você é corintiano? Não sei. Tem vários times aí pra eu escolher. Eu escolhi o Corinthians e falei: vou ficar com o Corinthians. Não acho que ele é o melhor. Não acho que ele seja o merecedor. Eu só me simpatizo melhor com esse time. Então eu vou seguir esse time. Se você assume que você segue a religião por conta disso, de que por quê? Pra você, tá ligado? Você sabe que é só mais um e que não é verdade. Mas se você assume então tudo bem, aí eu te perdoo. Mas agora se você acredita de verdade, de coração, de que essa é a verdade universal e que a outra história é só uma baboseira, maluco, você é pichuruco das ideias, maluco. Como é que você faz isso? Como é que você escolheu uma história? Você falou: mano, essa história eu gostei, é verdade. Foda-se, é verdade. É igual você assiste o filme da Marvel e fala: mano, é verdade, pô. Homem-Aranha é puto. Homem-Aranha, o quê? Solta a teia por aí e faz de tudo. Homem-Aranha. Eu acredito, Homem-Aranha é verdade. E a DC? Não, a DC não. A DC é tudo mentira, é tudo historinha. Os caras inventaram toda aquela história lá. Não existe Superman, não existe Batman. Não tem nada disso. Mas e a Marvel? A Marvel é verdade, a Marvel. A Marvel é o Homem-Aranha. O quê? O Capitão América? Não existe América? Vai falar que não existe América também. Eu acho que existe América. O homem do veio do macaco. Tem nada a ver. Caralho, eu só não consigo entender, mano. Por que uma história, vocês acreditam? Vocês não, né? Quer dizer, vocês sim, a maioria das pessoas. Por que uma história é verdade e a outra não é verdade? E tipo assim, não é que eu não conheço nenhuma das duas. Eu tô lendo agora, eu aprendo um pouquinho. De vez em quando eu tenho alguma coisa ou outra que eu aprendo sobre cada coisa.
Mas tá ligado? Eu não consigo entender por que que a pessoa acredita com absoluta certeza. E, caralho, eu vou falar a verdade, mano. Eu já vi mais coisa da Bíblia do que muita gente que se diz que acredita. Às vezes é até por isso. A pessoa só acredita porque foi a única coisa que ela viu. Ela não sabe que existe outras religiões. Por quê? Porque a religião dela só fala da outra pra desmerecer a outra. Isso é foda também. Porque, por exemplo, as religiões, tipo, a igreja evangélica, eu acho, católica, elas colocam muito igrejas de religião de matriz africana, tá ligado? Cria um mal sobre elas. Fala mal, tá ligado? Fala que é perigoso e os bagulho assim. Então, a pessoa não pesquisa, ela não pesquisa nem a religião dela. Você acha que vai pesquisar outra? E aí o único contato que ela tem de outras religiões é a religião dela falando mal da outra religião. Ninguém para pesquisar nada. Porque se for pesquisar, você vai ver que a outra religião é tão besteira quanto a sua. É tanta falação e picuinha e bagulho nada a ver quanto a sua religião. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo script. É a mesma palhaçada. Na do Buda e na do Jesus, os dois estavam dormindo. E aí de repente viu, um era o elefante, o outro era um anjo. Sentiu a coceirinha. E depois nasceu o príncipe. É a mesma coisa. E aí você não vem falar, não, mas é porque o do Buda veio depois. Então o Buda veio antes, maluco. O Buda, essa história do Buda, com certeza inspirou a história de Jesus de algum jeito. De algum jeito, a história de Jesus, quem inventou a história de Jesus, inventou baseado em alguma coisa que viu na história do Buda. Com certeza, mano. Então, por que um é verdade e o outro não? É isso que eu fico pensando. Por que uma história besteira é verdade e outra besteira é mentira? Eu fico puto, hein? Não fico puto, não, tô nem aí. Eu só tava lendo esse livro aí eu li isso e falei assim, mano, que historinha, que papinho de filha da puta. Aí depois eu pensei, caralho, a história de Jesus é o mesmo papinho do caralho também, mano. É tudo conversinha, mano, é tudo PVP. Ah, vai te fuder, mano. Desculpa aí, com todo respeito, tá bom? Eu desrespeito todas as religiões iguais. Não é que eu acho uma pior que a outra. Não, eu acho todas ruins igual. Tem coisa boa? Tem coisa boa. Em todas elas tem coisa boa. Eu tô lendo essa parada do Buda porque eu sempre quis saber um pouco mais sobre o budismo. E também porque esse livro não é tipo uma bíblia. Ele é tipo, imagina um livro, eu não sei se existe um livro assim, mas acho que seria até legal alguém fazer, tipo assim, um livro com os ensinamentos de Jesus. Tipo assim, não aquela papagaiagem do caralho que é a Bíblia, que é todo mundo contando a mesma história, só que de jeito diferente e um monte de mentira lá, né? Alguém lê a Bíblia e fala assim, caralho, isso aqui que Jesus falou é legal, hein? Como é que é? Respeito os mais velhos, eu não sei se tem isso na Bíblia. Respeito o mais velho, ajuda a senhora a atravessar a rua, não trair a esposa, não agredir a esposa, não agredir os filhos, não passar o dia inteiro no bar bebendo, não, sabe? Essas coisas aí que vocês aí, principalmente quem se diz religioso faz, sabe? Essas coisas. Se tivesse um livro só com tipo assim, um livro chamado Ensinamentos de Jesus, será que existe? Porra, seria um puta livro também pra fazer, hein? Eu não vou fazer isso porque teria que ler a Bíblia. A Bíblia. Eu não vou ler a Bíblia, não. Se tiver alguém pra fazer isso, os ensinamentos de Jesus. E aí tá lá, tipo assim, dá um resuminho, tá bom? De quem foi Jesus, caso alguém não saiba. Só pra também dar uma moral também pra quem tá falando, né? Pro interlocutor. Porque também se colocar ensinamento de Jesus, mas que Jesus? Pode ser um cara do México. Tem agora com certeza um monte de encanador no México chamado Jesus, que é Jesus, né? Então, vamos explicar melhor isso aí. Ensinamento de Jesus. Aí tá lá, tipo, não comerás mais do que precisas. Não sei se Jesus falava isso, mas a Thaís Carla, essa ela não ouviu. Mas aí, tipo assim, sabe, os ensinamentos de Jesus seria um livro legal. Esse livro eu leria. Então, eu tô lendo esse livro porque, tipo assim, eu queria saber um pouco mais do budismo, que eu nunca vi muita coisa, eu vi pouca coisa assim. E os ensinamentos de Buda, que eu acho bem legal, assim, a história, o pouco que eu vi, eu achei legal. Mas também, eu acho legal, mas é a mesma besteirinha de todas. De todas as. Eu acho que o que eu gosto no budismo, pelo que eu sei, é que o Buda tira o pé dessa parada egocêntrica que Deus é. Desculpa falar assim se você se sente ofendido.
Deus fala, me ame acima de tudo. O Buda não fala isso. O Buda não fala, me ame primeiro e depois eu vou fazer a coisa pra você. Me ame que eu te levo ao reino dos céus. O Buda fala assim, rapaziada, para de ficar pensando em coisa material. Foca em você, nas coisas importantes, medita aí que vai ficar tudo bem. Buda falava isso, ele não falava, me ame, eu sou o Todo-Poderoso, o Santíssimo, o Altíssimo. Então venha a mim que talvez eu vade a você. Eu não sei como é que ele fala. Não tem esse egocentrismo que existe em Deus, no Buda. Então o Buda é muito mais legal. O Buda fala, rapaziada, vamos ser do bem? Vamos ajudar as velhinhas a atravessar a rua? Vamos buscar o Altíssimo? Vamos meditar e vamos virar uma pessoa melhor? Buda fala assim, vamos virar uma pessoa melhor? Deus fala assim, me ame. Só, me ame, me ame, me ame. Amém. Só isso que Jesus, Deus e fala. Me ame. Ama meu filho agora, ama meu filho. Boa, matei meu filho. Foda-se meu filho agora. Agora me ama de novo. Me ame, me ame. Meu filho vai voltar, hein? Pode ficar tranquilo. Mas enquanto ele não volta, me ame. Isso, me ame acima de tudo. Isso, me ame. Agora me ame dormindo, me ame dormindo. Isso é muito desrespeitoso. Me ame isso, me ame no banho, me ame no banho. Me ame que eu tô te vendo, eu te vejo. Em todos os lugares eu te vejo. me ame isso, me ame. Desculpa aí se alguém ficou ofendido com essa besteirada, tá bom? Eu só queria levantar aí como é que fala? Levantar a dúvida. Dúvida não, né? Só queria comentar sobre o assunto. Eu li o livro lá e achei interessante falar. Não interessante. Eu tava sem pauta, tá bom? Quando eu tô sem pauta, eu falo besteiras sem pensar e talvez um dia isso volte contra mim. Ai, cansei de falar. Cansei mesmo. De verdade, tô falando pra caralho, né?